Bom dia! Bom dia! Hoje no Barriga Verde Rural vamos falar sobre a produção de ovinos. Mariana, você já consumiu carne de ovelhas? Eu já, e você? Eu ainda não, e aparentemente muitos brasileiros também não. Você sabia que além de saborosa, a carne ovina é uma excelente fonte de proteína de elevado valor biológico, tanto pela disponibilidade quanto pela digestibilidade de aminoácidos essenciais para o nosso corpo. A carne ovina também tem um papel importante na nutrição, como fonte de minerais e uma grande contribuição na absorção de selênio e cobre. Bom, o consumo é pequeno no Brasil. De acordo com projeções da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em 2022, o consumo brasileiro de carne ovina ficou em torno de 521 gramas per capita, o que é 70% menor do que a média mundial. Além disso, 12% dos brasileiros nunca consumiram essa carne, o que é cerca de 25 milhões de pessoas. Bastante gente, eu estou inclusa nessa. E bom, as tendências de mercado ovina são muito promissoras, especialmente aqui na região sul, pois a demanda de carne vem sendo impulsionada pelo crescimento demográfico da região. Outro fator também que influencia é a variação das preferências e dos hábitos alimentares dos consumidores. Com isso, os produtores rurais podem vir a se beneficiar caso optem pela produção de ovinos. A gente sabe que nem tudo é fácil, né? Tanto que o aumento do rebanho e o incremento da oferta de animais jovens para abate são desafios a serem alcançados. E são esses desafios enfrentados pelos produtores que a gente foi conferir uma propriedade lá no interior de Santa Catarina. Então vamos agora com a nossa correspondente, Maria Fortim. Essa imagem é o que todo criador de ovinos quer ver: o desenvolvimento de um cordeiro saudável ao lado da mãe. Para o produtor, quanto mais cordeiros nascem, melhor. A procura por carne de cordeiro vem crescendo mundialmente e a produção não atende o mercado. As importações cresceram 58,25% em 2022, quando comparadas ao ano anterior, nesse período equivalendo a 37 milhões de dólares. Enquanto isso, na zona rural de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, no sítio Guarandi, a criação, que começou como lazer para seu proprietário, dobrou de tamanho. Que já é dono da propriedade, tem ela há 18 anos e começou há cerca de 4 anos a criação de ovinos. Começou a ter interesse na criação de animais e iniciou sem auxílio nenhum do zero. Em 2008 a gente comprou o sítio, meu cunhado morava aqui do lado, a gente não tinha nada aqui feito ainda. A ideia era arborizar tudo, tinha só uns eucaliptos e umas aroezeiras largadas, né? Então a gente optou em fazer os açudes, criar para as galinhas e colocar as ovelhas no morro para não colocar gado para desbarancamento, né? E aí começou a surgir as ideias e um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais. A propriedade aqui é de pasto nativo. É dividida em 4 piquetes, com cercas de arame farpado e alambrado. A propriedade possui 29 animais mestiços, onde é feita a monta natural com apenas um reprodutor. As ovelhas dão cria em um piquete isolado das vazias, para que os funcionários possam dar mais atenção às matrizes e aos filhotes. A primeira providência do médico veterinário responsável é identificar o filhote, identificar o sexo, curar o umbigo e, com auxílio do alicate e lastrador, realizar o posicionamento da borrachinha no rabo das fêmeas recém-nascidas. Então, nos cordeirinhos, principalmente ali no primeiro e segundo dia de vida, a gente faz com o auxílio do alicate e lastrador a colocação da borrachinha nos rabos dos animais. Essa borrachinha visa a gente identificar primeiramente as fêmeas, tirar o rabo para ele não atrapalhar durante a reprodução junto com o carneiro
Então, ao carneiro realizar a monta natural, ele não vai encontrar o rabo como empecilho. Para ajudar as fêmeas também na hora do parto, então o rabo curtinho não vai ser um obstáculo para o cordeiro na hora de nascer. E também por questões higiênicas, um animal que não tem um rabo tão comprido, se ele é lanado, o cocô acaba não se grudando ali na lã, e também em casos de diarreia, essa diarreia acaba saindo mais para o ambiente do que ficando no próprio animal. Esse aqui é o alicate lastrador, apresentando um pouquinho para vocês. Ele tem 4 hastes de metais que quando a gente aperta o alicate, ele abre. Então o que é feito? A gente ocupa a borrachinha, o soro ou borrachinhas próprias para o rabinho dos cordeiros, um pedacinho dela é cortado e colocado aqui em cima. Então quando a gente aperta o alicate, essa borrachinha abre. Dessa forma a gente coloca o rabinho do cordeiro aqui no meio, posiciona a borrachinha entre as vértebras e depois retira. Dessa forma a borrachinha vai ficar apertando entre as vértebras e vai acabar cortando o rabinho. O animal está pronto para ficar isolado com a mãe, onde são transferidos para este piquete, onde o filhote recebe leite materno e a mãe ração. E também esses animais recebem vitamina oral para auxiliar no seu desenvolvimento. Aqui na nossa propriedade, o desmame a gente realiza de uma forma que a gente vê como a menos traumática. Então os animais que atingem 4 meses, 3 meses, dependendo muito da situação deles, eles são deixados de um lado da cerca e do outro lado as suas mães, para que principalmente nos primeiros 7 dias não seja uma separação tão brusca e esses animais não sofram tanto com o desmame e com a separação da mãe. Então esse animal do lado de cá, ele vai ter pasto, ele vai ter comida, ele vai ter água, mas ele não deixa de perder pelo menos o contato visual com a mãe dele, o que torna o desmame muito mais tranquilo. A criação apresenta apenas animais que são da mistura de raça Ile-de-France e Suffolk, devido à disponibilidade de mercado e à procura na região. Essas raças apresentam origem francesa e inglesa, e o melhoramento genético é aplicado na propriedade, com a escolha de suas matrizes criadas dentro do próprio rebanho. A gente traz ali, fica de olho, né? Nasceu. Então ela fica mais perto, mais próxima do rancho para a gente conseguir observar ela todos os dias. Com certeza. E justamente na hora do parto a gente está perto para acompanhar. Se precisar de fazer alguma intervenção, se acontecer que ela não conseguir fazer um parto normal, a gente já está com certeza, tá junto ali, né? Tá de olho nelas ali. Paulo Menezes é veterinário responsável e junto com o proprietário acompanha a criação de ovinos desde o seu início. Então, toda vez que a gente vai fazer algum manejo nas nossas ovelhas, fora o manejo diário que a gente acompanha elas, ver se tem alguma coisa acontecendo de errado, normalmente de 21 em 21 dias, a gente pega animal por animal, acaba contendo eles para verificar a vista dele pelo método de Famacha e também a gente avalia os cascos delas. Como vocês sabem, um dos principais problemas aí dos ovinos, principalmente na nossa região, que é uma região mais úmida, é a podridão dos cascos. Então a gente tenta levar o máximo possível esses cascos bem desenhadinhos para que o desgaste dele aconteça da maneira certa e também para que não pare sujidades entre os cascos e faça eles apodrecendo. Estrutura, terra, reprodutores, um investimento que não foi pequeno. A gente está criando ovelha para corte, junto com isso os peixes, galinha caipira, e a procura está muito grande. Se a gente tivesse 10 vezes mais do que a gente tem hoje, teria venda para isso, mas o que a gente está procurando criar aqui? Tudo autossustentável, sem muita ração e o mais natural possível. O sul do país é uma das regiões com maior número de ovinos, contando com o ano passado cerca de 4,5 milhões de animais, sendo grande parte 3,3 milhões do Rio Grande do Sul. Aqui no nosso rebanho, a gente vacina os animais contra a raiva e contra as clostridioses. Todas essas vacinas são armazenadas na nossa geladeira, porque elas têm que ser geladas. O controle de verminoses é feito pelo método de Famacha, então a gente acompanha o grau de anemia dos animais aqui no olhinho delas. Então, assim, a partir que o animal começa a apresentar um
nível certo de anemia, a gente desvermina esses animais. Se o animal não apresenta anemia, ele não é desvermifugado justamente para não criar resistência aos vermífugos. Uma boa carne para o consumidor final deve-se a todos os cuidados vindos do campo durante todo um ano. O principal problema das ovelhas são a verminose. Então, é realizado um trabalho muito rígido quanto a isso, é levado a sério o método de FAMACHA e o que os animais estão apresentando, a não utilização de um vermífugo sem a necessidade para induzir a resistência. Então, todos esses animais são trabalhados de forma em unidade, então nunca é feito um manejo de vermifugação, vamos vermifugar toda a tropa, se não há necessidade, não é feito. Então aqui a gente tem alguns vermífugos como albendazol, closantel, cloridrato de levamisol. Então, assim, a gente tem as duas apresentações, tanto a injetável como a oral. Então, nos animais mais jovens, como a gente prefere que nada seja aplicado nos animais novos de forma injetável, justamente por causa das clostridioses, a gente tem a apresentação oral. Então, todos os animais jovens são feitos com vermífugo oral, o que facilita bastante. E assim o que a gente sempre diz aprende também na faculdade a trocar os princípios ativos do vermífugo e ver também o quanto que você está aplicando e ele está agindo, verificar já a resistência dos parasitas a esses vermífugos. Então não adianta eu fazer um rodízio de vermífugos, sendo que, vamos dizer, o Hipercol ele já não está mais apresentando ação. Então esse vermífugo eu retiro ele para partir para próximos. Muito obrigada, Maria, por todas as informações e também muito obrigada ao Sr. Vonday por permitir que a gente pudesse conhecer um pouco mais sobre a sua produção. E bom, um outro fator também importante é a falta de costume no dia a dia do brasileiro e a inexistência de cortes mais apropriados para o preparo no dia a dia. Isso faz com que a carne de ovino se torne um produto para ocasiões especiais, especialmente agora nas festas de final de ano. Conforme o estudo da pesquisadora da Embrapa, Juliana Cunha de Andrade, a frequência do consumo aumentou com a idade das pessoas e foi maior para homens do que para mulheres. Além disso, inspirados pelos derivados da carne suína, outra maneira que os produtores encontraram de inserir essa carne no mercado foi criando produtos de origem de carne ovina, como presuntos, copas, mortadelas, hambúrgueres e até o bacon. Então é isso. Esse foi o Barriga Verde Rural de hoje. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre a criação de ovinos, especialmente na região sul do Brasil. E é isso, tenham um bom dia. Bom dia, boa semana. Tchau, tchau.